Pessoal, a primeira lista do Thomas, exercício 41, pede para calcular essas três coisas. Primeiro pede para encontrar a equação para a reta perpendicular tangente à curva y igual a x ao cubo menos 4x mais 1 no ponto 2 e 1. Então vamos lá. Então nós temos aqui duas situações. A equação da reta tangente que a gente está acostumado a trabalhar é uma coisa. Só que o exercício não pede essa equação. Ele pede uma equação para a reta perpendicular a ela. Então eu estou procurando essa reta perpendicular. Se as duas são perpendiculares, a gente sabe que a multiplicação dos coeficientes angulares tem que dar menos 1. Então sempre que você tem duas retas perpendiculares, nesse caso a reta tangente e a reta que eu procuro, elas são perpendiculares, como diz o exercício. Então o coeficiente angular dessa, que é o m, multiplicado pelo coeficiente angular dessa, que é o a, tem que dar menos 1. Então a forma da gente encontrar o valor do a é encontrar primeiro o valor do m. E o valor do m nada mais é do que a derivada da função, uma vez que o m é o coeficiente angular da reta tangente. Então encontrar o valor do m é encontrar a derivada da função no ponto que foi dado, que é o ponto 2 e 1. E assim que eu encontrar o valor do m, como a reta que eu procuro é perpendicular, o valor do m multiplicado pelo a tem que dar menos 1. Derivada da função f. Então a função, como está escrito aqui em cima, eu só copiei ela aqui embaixo. A função é essa aqui. A derivada dela vai ser derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, derivada de menos 4x é menos 4, derivada de 1 é 0. Então essa é a derivada da função. Como o ponto é o ponto 2, 1, está aqui ponto 2, 1, eu vou pegar o 2 e colocar no lugar do x. E aí colocando 2 no lugar do x, vai ficar 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 é 12, 12 menos 4 é 8, então o valor do m é 8. Então o m é o coeficiente angular da reta tangente, a gente pega a função, deriva a função e substitui o valor de x, certo? Então o m é 8. Só que a reta que eu procuro é essa aqui. E o valor de a é um valor tal que m vezes a é igual a menos 1. A gente encontrou isso aqui, ó. Então eu vou trocar o m por 8. Então 8 vezes a vai dar 8a. O 8 passa dividindo a igual a menos 1 sobre 8. Então eu procuro essa reta. Eu já encontrei o valor de a, que é menos 1 sobre 8. Eu vou trocar o a por menos 1 sobre 8 e vou usar o ponto para achar o valor de b. Ou seja, vou trocar o y por 1 e o x por 2 para achar o valor de b. Então, trocando aqui, então a reta é essa, o valor de a eu já achei que é menos 1 sobre 8. Então eu vou trocar o a por menos 1 sobre 8, vai ficar assim. Vou colocar 1 no lugar do y, vou colocar 2 no lugar do x, vai ficar assim. Vou pegar esse termo e passar ele para cá. Ele está negativo aqui, ele vai passar para cá, vai ficar positivo, mais 2 sobre 8. 8 vezes 1 é 8, mais 2 vai dar 10, 10 sobre 8. Então eu vou pegar essa equação e vou trocar o valor de b por 10 sobre 8. Trocando o valor de b por 10 sobre 8, eu vou encontrar isso aqui. Poderia parar aqui, ou se eu quiser colocar na equação geral, multiplica tudo por 8. 8 vezes y, isso aqui multiplicado por 8 dá menos x, isso aqui multiplicado por 8 dá 10. Vou passar esses termos para cá só trocando o sinal, menos x passa para cá mais x, 10 passa para cá menos 10, então temos essa equação aqui. Então a resposta da letra A vai ser ou essa equação ou essa equação. Aqui poderia ainda simplificar por 2, ficaria 5 quartos também. Letra B. Qual é o menor coeficiente angular dessa curva? Então a gente tem a curva dada por essa função aqui. O coeficiente angular, lembrando, é a derivada dela. Eu derivei ela, vai dar isso aqui. Então eu quero, isso aqui gera os coeficientes angulares. Todos eles são dados por essa fórmula. Mas eu quero o menor. Então eu tenho que observar que essa fórmula aqui, na verdade, determina uma parábola. E o menor ponto dessa parábola, ou seja, o menor coeficiente angular, vai ser esse ponto que está aqui no vértice. Então, para eu descobrir qual é o valor do x, é só pensar nesse valor como x do vértice. O x do vértice é dado pela fórmula menos b sobre 2a. O b, como não aparece aqui, o b é o termo que acompanha o x. Como aqui não tem x, o b vale 0. E o a é o termo que acompanha o x ao quadrado, então ele vale 3. O x do vértice vale 0. E o coeficiente angular é a derivada da função no ponto x. Então eu vou pegar esse 0 e substituir aqui na derivada, né? Então quando eu substituir aqui na derivada, o resultado que eu vou encontrar vai ser esse aqui, ó. 0 ao quadrado é 0, vezes 3 vai dar 0, menos 4 vai dar menos 4. Ou seja, essa função original, quando derivada, dá isso aqui. E isso aqui determina todos os coeficientes angulares. O menor dele
vai ser nesse ponto aqui, que é o x do vértice, quando o x vale 0, certo? Se o x vale 0, quanto que vale então o menor coeficiente angular? Se isso determina o coeficiente angular, eu coloco 0 no lugar do x e vou descobrir que o coeficiente angular é menos 4. Em qual ponto aparece esse coeficiente angular? Observa que o valor de x eu já tenho, x igual a 0. E que o y é dado não pela derivada, mas pela função original. Então eu vou pegar essa função original e trocar x por 0. Trocando x por 0, ela vai ficar assim. 0 aqui, aí vai ficar isso aqui, mais 1. Ou seja, quando o x é igual a 0, o y é igual a 1. Então esse coeficiente angular, ele acontece nesse ponto. Letra C. Encontre as equações para as retas tangentes à curva no ponto em que o coeficiente angular seja 8. A função está aqui. Eu estou procurando uma equação cujo coeficiente angular já foi dado. O coeficiente angular é igual a 8, certo? Então eu posso substituir esse m por 8. Então eu posso trocar o m por 8. Falta achar o valor de n. Para achar o valor de n eu preciso de um ponto. Então como que eu vou encontrar esse ponto? O m, que é igual a 8, representa o coeficiente angular. Mas o coeficiente angular também pode ser calculado pela derivada da função. Então eu vou pegar essa função e derivar. A derivada dessa função tem que ser igual a 8. Aqui, ó. O m é 8, o m é igual a f' de x, então 8 é igual a f' de x. Quem é f' de x? A derivada dessa função vai ser 3x ao quadrado menos 4, a derivada de 1 é 0. Então essa é a derivada da função. Vou igualar a 8. Igualei a 8. Então, presta atenção. O exercício pediu a equação da reta tangente, só que já deu o coeficiente angular. Falou que o coeficiente angular é 8, ou seja, o m é 8. Só que o m pode ser 8 e o m pode ser f' de x. Então quer dizer que f' de x tem que ser igual a 8. Calculei a derivada, deu isso aqui. Menos 4 passa para cá 4, com 8 vai dar 12. 3 está multiplicando, passa para cá dividindo, 12 por 3 vai dar 4. X ao quadrado é igual a 4, x é igual a mais ou menos raiz de 4, que é 2. Então x é igual a mais ou menos 2. Vamos pensar no x igual a 2. Se x for igual a 2, qual que é o valor do y? Então peguei essa função aqui e substitui o x nela por 2. Então faz essa conta, você descobre que o y é igual a 1. Ou seja, quando x é igual a 2, substituindo na função original o x por 2, você encontra que o valor de y é 1. Então você tem o ponto com x igual a 2, y igual a 1. Desculpa. Além disso, eu quero encontrar a equação da reta, y igual a 8x mais n. Então eu vou trocar o y por 1, trocar o x por 2, vai ficar assim. 2 vezes 8 é 16, passa para cá menos 16. 1 menos 16, então o n é igual a menos 15. Então pego essa equação e troco o valor de n por menos 15. Isso porque x era igual a 2, mas x também pode ser igual a menos 2. Tá aqui, ó. Se x é igual a menos 2, qual é o valor do y? Então pega essa função e substitui nela o x por menos 2. Você vai encontrar o y é igual a 1. Ou seja, colocando menos 2 no lugar do x e no lugar do x e fazendo a conta, o valor de y vai ser igual a 1. Então quando o x é menos 2, o y é igual a 1. Pegue de novo a equação da reta, y é igual a 8x mais n. Substitui o y por 1, substitui o x por menos 2. Menos 2 vezes 8 é menos 16, passa para cá, fica mais 16. 16 mais 1 é 17. Então pega essa equação e troca o n por 17, é a resposta final. Então essas são as equações. É essa equação e essa equação é a resposta.